É muito provável que você utilize inteligência artificial no seu dia a dia, e aqui quando eu digo inteligência artificial, eu estou usando o termo como sinônimo de ChatGPT e os seus irmãos. Porque uma vez eu publiquei no Instagram, nos stories, sobre inteligência artificial, querendo dizer sobre o ChatGPT, e o Sérgio Sacani me mandou um áudio no WhatsApp de 4 minutos me corrigindo. Eu sei que inteligência artificial existe pelo menos desde a década de 50, aliás, tem um episódio muito bom no Wesley Podcast sobre isso, mas eu vou usar aqui como um sinônimo de ChatGPT. Então, quando disser inteligência artificial, eu tô querendo dizer também ChatGPT ou esses modelos de LLM. Você muito provavelmente utiliza aí no seu dia a dia, porque é algo que provavelmente deve aumentar a sua produtividade, mas eu tenho algumas reflexões aqui nesse vídeo para fazer que talvez possa ajudar aí o seu eu do futuro a não cair em algo que eu tô com uma hipótese que pode acontecer com algumas pessoas. Primeiro, acho, e aí é só minha opinião, que o advento desses modelos de LLM de inteligência artificial como o ChatGPT vai aumentar bastante a desigualdade intelectual no mundo. Acredito que algumas poucas pessoas terão um aumento muito grande na capacidade de aprendizado por saber usar esses modelos de LLM como ChatGPT de uma forma adaptativa, por compreenderem a funcionalidade dele e usarem ele como uma ferramenta que aumente a produtividade nos seus estudos e no seu trabalho, mas a minha hipótese, melhor dizendo, é que a maior parte das pessoas utilizará ou já utiliza, talvez esse seja o seu caso, o ChatGPT de uma forma equivocada, fazendo com que você fique mais preguiçoso e talvez até perca capacidade produtiva e capacidade de processamento de informação e de raciocínio e de exercício de musculatura cerebral. A minha hipótese é que o advento desses modelos de LLM será para o cérebro o que o advento da tecnologia de locomoção foi para o nosso corpo. Conforme o advento de tecnologia de locomoção, carros, elevadores, escada rolantes, etc., foram sendo popularizados, barateados e, portanto, tiveram a maior parte da população conseguiu acessá-los. E óbvio que isso não é causal, existe uma série de correlações, mas com certeza essa tecnologia de locomoção facilitou o aumento do sedentarismo. Hoje as pessoas não precisam caminhar, hoje as pessoas não precisam subir escada, hoje as pessoas precisam, na verdade, reservar um momento do seu dia para conseguir ir à academia, fazer exercício físico. Caso contrário, se deixarem levar-se pelo próprio automatismo da vida, muito provavelmente serão sedentárias e não alcançarão os níveis mínimos de exercício físico ou atividade física semanais exigidos por órgãos como a OMS. E, na verdade, tem pessoas hoje que fazem exercício físico que podem ser consideradas, por incrível que pareça, sedentárias por não fazerem numa intensidade adequada ou mínima, etc. Também tem episódio lá no Wesley Podcast com o Gui Fretia sobre isso. Na verdade, tem uma série de aulas lá gratuitas para você sobre fisiologia do exercício. Provavelmente, e aí é a minha hipótese, o ChatGPT vai fazer esse sedentarismo cognitivo acontecer, assim como esse advento das tecnologias de locomoção potencializaram ou colaboraram significativamente para o sedentarismo físico acontecer. E como você pode tentar aí na sua casa, caso você use esses modelos de LLM, se você não usa, você deveria usar, porque realmente é impressionante o que pode te ajudar, mas como você pode tentar contornar isso e não ser capturado por aquele espectro que vai acabar sendo emburrecido por esses modelos. Acho que o primeiro grande ponto é você não delegar as funções para a IA. Claro, se você for um programador, você não vai escrever o código ponto a ponto, quando você pode utilizar os modelos de LLM para conseguir fazer esses códigos serem escritos de forma muito mais otimizadas. Quando você for algo muito específico que você precise fazer, e aí sim fazer um prompt e delegar para o ChatGPT, terceirizar integralmente essa função para o ChatGPT, pode ser uma boa ideia para você aumentar a sua produtividade. Mas a grande questão que eu gostaria de chamar a atenção aqui nesse vídeo é: se você está delegando sempre a função ao ChatGPT, se você está delegando sempre a capacidade de raciocínio que deveria vir inicialmente do seu cérebro ao ChatGPT, muito provavelmente esse músculo de raciocínio vai começar a enfraquecer e você vai perdendo a capacidade de pensar em termos mais sofisticados sem o uso do ChatGPT. Um exemplo: você está lendo um artigo acadêmico da sua área ou uma reportagem num jornal e você está meio
com preguiça de compreender aquele assunto ou entender o que o autor quis dizer nos seus parágrafos, como ele estruturou o raciocínio, como ele organizou o seu argumento e como que ele construiu e qual que é a tese, etc. E aí você copia e cola lá no ChatGPT e pergunta qual que é a tese desse autor. Você pode até fazer isso, se você deseja, mas seria interessante, e aqui eu estou dizendo exclusivamente para aquelas pessoas que não querem perder esse músculo cognitivo para o ChatGPT, você antes ler o texto e tentar tirar as suas próprias conclusões. É dessa forma que você mantém esse músculo da atividade de raciocínio exercitado. Aí você pode contra-argumentar, você pode ter uma objeção mais ou menos na seguinte direção. Mas se eu jogar lá no ChatGPT, e eu estou dizendo que essa objeção porque ela é a mais comum quando eu falo sobre isso nos grupos de amigos, nos churrascos, mas se o ChatGPT ele me dá de forma mais rápida a tese explicada daquela matéria que eu quis ler, eu posso ler mais matérias dentro de um dia e entender mais o que está acontecendo no mundo. Por um lado, é verdade, você pode de fato fazer isso, mas e se um dia, e aí eu te dou o contra-argumento, você não tiver acesso ao ChatGPT para ler alguma coisa, numa prova, numa questão, sei lá, que por alguma razão você não tem essa muleta tecnológica para você se apoiar? Será que você, depois de anos e anos e anos e anos delegando essa função à inteligência artificial ou o ChatGPT, por exemplo, você vai conseguir ainda estar afiado na capacidade de leitura de um texto um pouco mais difícil? Minha hipótese, e é bom que esse vídeo fica registrado aqui para os próximos 10, 15 anos, 20, 25 anos, sei lá, é que a grande parte das pessoas delegará ao ChatGPT a capacidade de raciocínio, assim como a grande parte das pessoas delegou para as tecnologias de locomoção integralmente a sua capacidade de se mover. E hoje tem gente que não dá 1000 passos no dia. 2.000 passos do dia, que é uma coisa muito pouca comparado aos níveis antes desse advento tecnológico. E eu não estou aqui dizendo, por favor, que você não deva andar de carro, andar de elevador, etc. Eu estou dizendo para você usar essas tecnologias e não deixar-se ser usadas por elas ou fazer parte desse grupo que fica passivo e acaba sendo abafado, né, pelo uso, né, acaba sendo esmagado pelo peso tecnológico. Então acho que, eu não sei se isso aqui é razoável, se você já havia pensado nisso, mas eu penso nisso já há algum tempo, falo com os amigos, geralmente eles acham que é uma boa observação e muitos acabam inclusive mudando as suas perspectivas sobre o uso dessa tecnologia. Por quê? Porque o caminho natural do nosso cérebro é poupar muita energia. O nosso caminho natural é esse, poupar energia. Por isso, inclusive, que a gente tem vieses. Nós temos os nossos vieses, os nossos pré-conceitos, porque a gente tenta poupar de precisar toda vez raciocinar sobre um determinado evento. Então, o nosso cérebro começa a criar padrões, a gente sabe que um sujeito que trabalha de uniforme provavelmente faz parte de uma categoria específica, a gente vai criando esses padrões para poupar energia. O uso da inteligência artificial é um outro caminho que muito provavelmente as pessoas, como eu disse, vão usar para poupar energia. Só que poupar essa energia de raciocínio e raciocinar demanda muita energia, é custoso você raciocinar, pode ficar muito confortável durante o tempo e quando você precisar voltar atrás e pensar por si mesmo sem delegar para uma inteligência artificial, pode acabar sendo custoso demais. Então, acho que o raciocínio é esse que eu queria deixar aqui. Se você gostou de alguma maneira, comente aqui, comente se você já havia pensado nisso. Peço que você se inscreva aqui no canal, deixa o like também, que eu estou voltando a produzir alguns vídeos aqui para o YouTube, e você fazendo isso, dando like, inscrevendo-se aqui no nosso canal e comentando alguma coisa aqui embaixo, você acaba reforçando o meu comportamento para eu continuar fazendo esses novos vídeos aqui para vocês. Beleza? Então é isso. Até o próximo.